Boa noite, a paz do Senhor. Quem fala aqui é missionária na Jeroboam. Hoje é dia 20 de maio de 2026, hoje é uma quarta-feira, né? Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, declaro então sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Meu Deus, me perdoa porque eu pequei no pensar, no falar, no agir, no sonhar, no caminhar. Eu apresento também, Senhor, a vida do meu esposo, dos meus filhos, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a meditação dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Precisa da palavra do Senhor, a gente está no Salmo 96 e no Salmo 97, tá? A gente sempre vai estar trabalhando com... quando der para fazer 2 salmos, é 2. Quando der para fazer 3, é 3. Quando der para fazer 1, é 1. E assim, porque tem uns salminhos que é pequeno, né? E tem uns salmos que é um pouquinho maior. A gente já sabe que salmos é o que? São hinos de adoração, tá bom? Que o povo de Israelita, os israelitas, os coatitas, Davi, eles tinham maneira de louvar a Deus e outros desconhecidos também, tá? Ela vai dizer assim, na palavra do Senhor, no Salmo 96. Cante ao Senhor o novo cântico, cante ao Senhor todos os habitantes da terra. Eita, Deus. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa santa e preciosa palavra no momento de João 3,30, que eu, a missionária na Jeroboam, desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça, porque o objetivo, Senhor, desse canal é simplesmente pregar a Tua palavra pura e genuína como ela é, para que Teu nome venha a ser glorificado, para que Teu nome venha a ser exaltado. Meu Deus, não é sobre mim, é sobre Ti, é sobre a Tua imensa e preciosa palavra, que eu diminua, que o Senhor cresça sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus, amém? A preciosa palavra do Senhor está no Salmo 96, que diz assim: Cante ao Senhor um novo cântico, cante ao Senhor todos os habitantes da terra. Cante ao Senhor, bendiga o seu nome. Cada dia proclame a sua salvação. Anuncie a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Então, esse salmo é o salmo que ele vem convocar, né, ali, né, ao povo de Israel, para estar adorando a Deus. Mas depois essa adoração se expande, né, para todos, né, para que todos bendigam, né, que cante o nome do Senhor, os habitantes da terra. Ele continua. E anuncia o que os feitos e a bondade do Senhor. Diz assim no 4, porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, né? Mas o Senhor fez os céus, né? Então, a igreja, a gente vê que os deuses das nações são sim meros ídolos, tá? Então, aí a palavra deixa bem clara por quê, né? Aleluia, glória a Deus. Por quê? Porque o diabo, ele quer o que? Ele quer confundir, ele quer enganar, ele quer usurpar a glória de Deus, amém? Mas ele é um enganador. Ele é um, vamos dizer assim, tinha uma... coitado. Ele é um coitado que tenta em todo tempo, né? Querer impedirmos de adorar o Senhor. Por quê? Porque um dia ele esteve no lugar de adorador e ele rejeitou, e para ele não tem mais salvação, amém? E ele diz assim: majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Para quem? Para só Deus, né? Somente isso está aqui, né, mostrando a grandeza desse Deus que eu e você servimos hoje pela infinita misericórdia através do nome e do sangue de Jesus. Ele diz assim: deem ao Senhor, ó família das nações, dê ao Senhor glória e força. Então, quando ele fala de proclama de nações, né, ele está mostrando que, né, está expandindo o reino do Senhor, é muito mais além. Aleluia, glória a Deus, né? E quando a gente presta atenção, né, vai muito mais além, aleluia, glória a Deus, né, do que a gente pode imaginar, né? Então, as nações, nós temos que dar a glória, o louvor e a adoração para ele. Por quê? Porque ele é o verdadeiro Deus, né? Isso, mas assim, deem ao Senhor a glória devido ao seu nome, e entre nos seus atos trazendo oferta. Adore o Senhor no esplendor da sua santidade, tremam diante dele todos os habitantes da terra. Então, de novo, ele fala de habitantes da terra, mostrando, né, que a glória é para todos ali, que se achegar, né, vão ser contagiados com a grandeza, com a bondade do Senhor, né? Porque é a convocação que todas as nações, que todo mundo adorem esse Deus, né, maravilhoso, porque ele é maravilhoso, ele é o Senhor, ele é temível, ele é tudo em todos. E ele continua dizendo, né? Digam entre as nações, o Senhor reina. De novo, nações, quem reina é Deus, né? Deus, ele reina no mundo inteiro, porque do Senhor a terra, a sua plenitude, tudo que nela há, tudo é dele. E ele diz assim, mas aqui, por isso firme está o mundo
e não se abalará. Por isso firme está o mundo e não se abalará. Ele continua. Ele julgará os povos com justiça. Aleluia, glória a Deus. Regozijem-se os céus e exultem a terra. Ressoem o mar e tudo que nele existe. E ele diz mais. Regozijem-se os campos e tudo que nele há. Canta de alegria toda a árvore da floresta. Cantem diante do Senhor, porque ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Então, igreja, ele já estava prevendo, né, o julgamento de Deus, né? E não está longe, porque já tem 2000 anos que Jesus veio, né? E eu creio que esse julgamento já está breve. E a gente tem que estar atento, porque é uma ordem mundial, tá? Tá abrangendo o mundo inteiro, né? Tanto no aspecto físico, moral, em todos os âmbitos, né, que as nações vinham se render ao Senhor. E no Salmo 97 diz assim: o Senhor reina, exultem a terra, alegre-se as regiões costeiras distantes. E ele continua dizendo: nuvens escuras e espessas o cercam, retidão e justiça são a base do seu trono. Olabalachuri canta, né? Igreja, retidão e justiça é a base do trono de Deus, né? A gente tem que estar atento aqui, né? A justiça, né? E diz mais assim: o fogo vai adiante dele e devora os adversários ao redor. Seus relâmpagos iluminam o mundo e a terra vê e estremece, né? E os montes se derretem como cera diante do Senhor e diante do soberano de toda a terra. Os céus proclamam a sua justiça e todos os povos contemplam a sua glória. Então, a glória do Senhor, igreja, todo mundo contempla, só não dá glória a Deus quem não quer. O sol, a chuva, o ar, maneira da gente respirar, né? A perfeição, tudo dá glória ao Senhor. Aleluia, né? Mostra, contempla, né? Os céus contemplam a sua justiça e todos os povos contemplam a sua glória. Todo mundo vê, igreja. Mas tem aquelas pessoas que é cética, que o diabo cegou e que não deixa ver, né? A majestade, a glória do Senhor, né? Você vê que coisa linda? Antigamente, agora quase eu não vejo, né? Mas antigamente era cada trovão que dava, que chegava a repartir assim, tá. Agora quase não se vê devido à poluição também, né? Mas, assim, é algo tremendo, igreja. Não tem como não tem como falar que foi né, que caiu e formou o ser humano, formou o mundo. Não tem. Nós somos seres, né, palpáveis, né? E o nosso Deus, ele é espírito, né? Mas, então, assim, assim, e o Senhor diz assim para mim, para vocês, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Mas só da gente contemplar a formosura da sua mão, né, o poder, a sua grandeza, tudo pela fala, né, e age, ouve, né, ouve o céu, estrela, animais, homem, tudo igreja. Então a gente vê a grandeza desse Deus, ele tem cuidado de mim, de você. Né? Então é muito duro quando a gente vê falar que é um acaso, você sabe, foi um acaso, né? Foi um acaso que caiu, puf, e aí nasceu o planeta Terra, coisas de milhões de anos. Então, eu não estou desmerecendo a ciência, mas eu fico com o que a palavra diz, amém? Porque a palavra, ela não erra, ela é enfática, né? E sabemos também, eu acredito que eu não vim do macaco, eu acredito que eu vim né? Nós temos imagem, né? Nós vemos do homem e da mulher caído, Adão e Eva, né? Mas que foram feitos imagem e semelhança de Deus. E é isso, quando a gente aceita Jesus, nós somos reconectados com o Senhor, eu creio assim, e eu creio que você também crê, né? Vamos crer dessa maneira, porque é assim que a palavra nos ensina, amém? Ele diz assim no 7, ficam decepcionados todos os que adoram imagens. Olha só, que coisa linda. Ó, ficam decepcionados todos os que adoram imagens e se vangloriam de ídolos. Prostram-se diante dele todos os deuses. Por quê? Porque, igreja, é muito interessante, a gente tem que entender o quê? Que sempre atrás de uma imagem tem um espírito, tem demônios, né? Paganismo, né? Então, atua muito nisso, entendeu? Imagens, muitas vezes, ídolos, né? Significa demônios. A maioria das vezes, né? Pode-se dizer que todas as vezes, porque Deus, ele fala assim, não fazer imagens de escultura, né? Porque Deus, ele não aceita, né? Então, o diabo, ele vem, né? Para incitar o homem a fazer imagens e adorar seres que não é para ser adorado, porque toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor, como diz aqui no Salmo 96, que a gente acabou de ler. O que ele falou para mim e para você no Salmo 96?
Anuncia a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Então, a gente tem que anunciar a maravilha de Deus, né? Mas o diabo, ele quer o quê? Quer distorcer, labalachuri cantaramanda sai, aquilo que Deus já falou que é, né? E a gente tem que bendizer o teu santo nome, aleluia, porque do Senhor é a honra e a glória. Detalhe, né? Ele continua, Sião ouve e se alegra, e a cidade de Judá exultam por causa da sua sentença, Senhor, pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Quem é? O Altíssimo sobre toda a terra, Deus, não tem outro. Aleluia, glória a Deus. Pois tu, Senhor, é o Altíssimo sobre toda a terra. Pois tu és exaltado muito acima de todos os deuses, todos os deuses. Ele é nosso Deus. Deusinhos tem um monte. Odeia o mal, vocês que amam o Senhor, pois ele protege a vida dos seus fiéis. Quem ama Deus não gosta de fofoca, de mentira, de engano, odeia o mal mesmo, né? Pois ele protege a vida dos seus fiéis e os livra das mãos dos ímpios. A luz nasce sobre o justo e a alegria sobre os retos de coração. Alegre-se no Senhor, justos e louve o seu santo nome, né? Então, se você se alegra, né? Você tem a alegria do Senhor, por quê? Né? Tem que ter retos de coração, porque se você não consegue se alegrar e ver a grandeza do Senhor, meu amor, você precisa ter um encontro com Deus. Esse Deus, ele é maravilhoso. Aleluia. Deus abençoe e fique na paz. Oh, glória. Que o Senhor